Então agora o nosso terceiro item, que é a absorção de impacto. Para a gente perceber o quão importante é a absorção de impacto quando o assunto é corda, basta a gente imaginar uma pessoa saltando de bungee jump. Imagine que essa pessoa, ao invés de ter um elástico preso aos seus pés, que ele tem um cabo de aço. O que vocês acham que vai acontecer a hora que a queda livre terminar, a hora que esse cabo de aço se esticar completamente? Bom, toda a energia gerada pelo sistema ela vai passar para esse indivíduo e com certeza ele vai sofrer danos seríssimos. Então, a elasticidade da corda está diretamente ligada, ela é diretamente proporcional à absorção de impacto, ou seja, quanto maior a elasticidade, maior é a absorção de impacto. E quem confere essa elasticidade à corda é a torção da alma, aquela partezinha mais interna. Então, se a alma tem uma maior torção, maior vai ser a elasticidade. E se uma corda ela é muito elástica, é porque ela tem uma alma bastante torcida. A classificação quanto à absorção de impacto numa corda, ela se resume a 3. Então, essa corda ela pode ser dinâmica, estática ou semi-estática. Uma corda dinâmica, ela vai ter alta elasticidade e alta absorção de impacto, justamente porque ela tem a alma completamente torcida. Essas cordas são utilizadas para fins esportivos. Imagine uma pessoa fazendo uma escalada onde a probabilidade de queda é muito grande. É previsto que haverá inúmeras quedas. Então, ela é o tipo de corda ioiô, ela estica demais. Ela pode chegar até 75% de elasticidade próximo da sua carga de ruptura. Tá, Nayara, mas por que a gente não utiliza esse tipo de corda para trabalhar em altura? Primeiro que a gente não vai conseguir prever qual vai ser a distância que o nosso colaborador vai percorrer em direção ao chão. E segundo que o custo-benefício dela não é tão viável assim. 60 metros desse tipo de corda chega a custar em torno de R$ 1.500. Então não é o nosso objetivo, não é para isso que ela se destina. Outra classificação são as cordas estáticas. Ela tem aproximadamente 3% de elasticidade e, como ela é estática, a absorção de impacto dela ela é menor. E se a gente observar, lembra que eu falei que a absorção de impacto está diretamente ligada à alma da corda? Então, as fibras da alma dessa corda elas são paralelas, elas não são torcidas, por isso que ela é uma corda estática. Ela vai ser utilizada em salvamentos, operações táticas, segurança industrial, onde a probabilidade de queda ela é muito menor. Então, a corda semiestática é a que a gente vai utilizar para o trabalho à altura. Tá? Basicamente, a gente pode perceber que ela vai ter as suas 3 capas trançadas e a alma torcida. Isso vai confeccionar uma corda de moderada elasticidade, moderada absorção de impacto e essa tem que ser a corda utilizada quando o assunto for trabalho em altura. Ok? Então isso a gente tem que passar para o nosso colaborador. Outro ponto bastante positivo desse tipo de corda é que ela tem um preço mais acessível. A gente vai pagar cerca de 350 a 400 reais em 100 metros desse tipo de corda. Agora a gente vai falar então sobre os itens obrigatórios. Ou seja, se a minha corda não tiver qualquer dos itens que a gente vai mencionar agora, ela não poderá ser utilizada para fazer a segurança do nosso colaborador. Aonde que eu encontro essas referências? Então vai estar lá na NR18, no anexo 1, no item 1, tá? Tá escrito lá, especificações de segurança para cabos de fibra sintética. Lembrando, cabo é corda. Então, lá no subitem, vai estar dizendo que quando eu utilizo a corda para poder sustentar uma cadeirinha, que é a cadeira suspensa, ou utilizo essa corda para cabo guia de fixação de trava-quedas ou cinto de segurança tipo paraquedista, ou seja, todas as vezes que a gente for realizar um trabalho à altura, eu obrigatoriamente preciso que a minha corda tenha essas especificações. Então, esses são os itens obrigatórios. Essa corda tem que ter, então, uma espessura de 12 milímetros e uma carga de ruptura, ou seja, ela tem que aguentar no mínimo 2.000 quilos. Ela é composta por 3 capas. A primeira capa, que é a capa mais externa aqui, ela tem que ter a configuração trançada e feita de nylon. Depois dessa capa mais interna, a gente tem uma capa intermediária que a gente chama de alerta visual.
Lembrando que o alerta visual tem que ser amarelo e ele existe para que caso haja uma ruptura dessa capa externa, a gente consiga identificar esse dano mais facilmente, tá? Esse alerta visual, então, pode ser feito de polipropileno ou de nylon. E depois a terceira capa vai ser já a capa da alma, tá? Essa capa da alma também é trançada, assim como o alerta visual, é assim como a capa, e ela tem que ser composta de nylon. Posto as capas, a gente vai para a alma. A alma dela é torcida e feita em nylon. Por último, na composição, na estrutura da corda, a gente vai ter uma fitinha de identificação dessa corda, que vai por toda a extensão da corda. Tem que ir por toda a extensão da corda. Imagina eu comprar 100 metros e ela só vir na ponta, só em 10 centímetros. A hora que eu fracionar essa corda, eu já perco essas informações. As informações que vão estar nessa fitinha vão ser o CNPJ do fabricante dessa corda e a seguinte inscrição: NR18.16.5 ISO 1140 de 1990. Ou se a gente observar, vão ser as normativas referentes à corda. Vai dizer que essa corda atende a essas especificações. Além disso, a corda precisa conter, isso aqui é pouquíssimo usado, mas para um bom gestor em trabalho à altura, isso é indispensável. Vai ter que ter um rótulo nas suas extremidades contendo qual o material constituinte dessa corda, no caso poliamida, o número de referência dessa corda, eu tenho que ter uma certa rastreabilidade dessa corda, eu tenho que saber para quem eu entreguei, para que ela foi usada. E o comprimento em metros, então, se a gente vê na figura aqui, ó, corda de poliamida trançada 12 milímetros de acordo com a NR18. Além disso, eu tenho que ter uma informação de que essa corda é utilizada para cadeiras suspensas e cabos guias de segurança para fixação de trava-quedas. E cinto de segurança também. Porque senão alguém pode pegar essa corda e utilizar para alguma coisa que não seja para o fim de segurança. Por exemplo, transportar alguma carga. Beleza? Então vamos lá para a parte de inspeção e controle de utilização. A inspeção da corda, ela deve ser realizada sempre na aquisição, importantíssimo, né? Às vezes ela vem com defeito de fábrica, então eu adquiri a corda, eu vou lá e faço a inspeção. E antes e depois de toda a utilização. E o registro dessa inspeção, ele deve ser feito na aquisição e periódica e rotineiramente quando os elementos do SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra a Queda, forem recusados. Ou seja, se meu cinto for recusado, se meu talabarte for recusado, eu tenho que fazer a inspeção da corda. Quais são as regras dessa inspeção? Será que eu posso fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não, lógico que não, né? Então ela sempre vai ter que ser realizada por dois usuários, um logo após o outro. Vamos começar a usar a corda? Então eu vou lá e inspeciono essa corda, você vai lá e inspeciona essa corda. Então a gente já fez a inspeção antes de usar, logo após usar, de novo, eu vou lá e inspeciono, você vai lá e inspeciona novamente. Deve ser feita centímetro a centímetro. No caso de identificação de dano, deve-se eliminar o mesmo. Não precisa condenar a corda inteira, eu posso fracioná-la. Se eu tenho 10 metros de corda e identifiquei que ela tem um certo dano de 2 centímetros, eu fraciono essa corda e posso utilizar as duas partes que foram separadas. Após essa inspeção, se a corda for guardada, deve-se identificá-la com uma etiqueta contendo o que foi feito na inspeção, quem a realizou e a data dessa inspeção. Isso é muito importante para o próximo usuário dessa corda. O que infelizmente o que a gente vê muito é corda sendo utilizada sem inspeção nenhuma, é feito o trabalho, ela é jogada lá, a gente vê bastante isso na construção civil, é jogada lá em cima da laje, ali ela fica exposta a sol, chuva, o final de semana inteiro e chega segunda-feira, os colaboradores voltam e utilizam aquela corda novamente. Será que houve algum dano? Será que isso aí está certo? Não, não está certo não. Tá? O certo de fazer é isso que a gente está colocando aqui. Daqui a pouco eu vou colocar um videozinho para vocês como é feita essa inspeção centímetro a centímetro. Então, o que eu preciso identificar durante uma inspeção? Eu preciso identificar a presença de caroços, eu preciso identificar a presença de cortes e abrasões, eu preciso identificar a presença de queimaduras, traços de produtos químicos, capa felpuda, alerta visual aparente, alma aparente, pelo amor de Deus, se a alma já estiver aparente, Jesus Cristo, né? Pontas desfiadas, ok? E para isso a gente faz o teste do semicírculo.
A gente angula a corda e aí a gente começa vendo a resistência dela. Se a gente observar essa figura aí, já percebe que é uma corda, aquelas cordas molengas. Então aqui estão alguns exemplos de alguns danos que a gente mencionou anteriormente. Nessa primeira figura aqui de cima, a gente já percebe que não é uma corda de segurança, mas só para especificar aqui, exemplificar que a alma já está aparente. Aqui já teve ruptura de fibras, então se teve ruptura de fibras, essa corda já perdeu resistência, ela deve ser parada, né? Ou, se tiver em vários pontos, até descartada. Aqui a alma está aparente, isso aqui não serve mais nem para amarrar cachorro. Aqui a questão da capa felpuda, parece um ursinho de pelúcia, aqui o mesmo exemplo, né? São cordas que já não podem mais ser utilizadas. E a ponta desfiada, se você não tomar uma atitude aqui, essa corda vai desfiar inteira, ok? Posto isso, vamos para a parte de lavagem e armazenamento. Sim, a corda pode ser lavada. O que acontece é que às vezes não é viável você ficar lavando uma corda. Se você fizer a gestão certinha dela, utilizada da forma correta, ela vai durar por bastante tempo. Eu não vou precisar lavá-la para poder reutilizá-la. Até porque o custo dessas cordas são relativamente baixos, né? Então vamos ver. Se a gente lavar a corda, a gente sempre vai ter que utilizar um sabão ou detergente neutro e secá-la na sombra, né? Num processo natural, não tem que bater a corda na centrífuga. Ah, Nayara, mas você está falando de lavar a corda, eu não vou lavar a corda. Tudo bem, mas e se a corda pegar uma chuva, por exemplo? Eu posso levar ela para casa ou na empresa lá eu posso colocar na centrífuga? Não, eu coloco na sombra e deixo ela secar naturalmente. Lembra que a corda perde resistência quando molhada? Então, nunca, em hipótese alguma, eu vou poder guardá-la molhada ou úmida. E o local de armazenamento deve ser fresco e ventilado. Ela deve sempre ficar longe de produtos químicos, então se eu tenho uma armazenagem de produtos químicos, naquele local eu não vou armazenar corda de segurança. E sempre, isso aqui eu vejo bastante gente fazer, mas a gente já vai aprender agora que não pode, tá? Evite enrolar as cordas no antebraço, né, no cotovelo e a palma da mão, porque isso vai dificultar na hora que você for utilizar a corda. Ela vai embolar. Tem um jeito certo de guardar a corda que eu vou mostrar para vocês também. Então, se de repente eu precisar, com uma certa urgência de usar essa corda, eu vou ter que desenrolar ela inteira, né? Tem um jeitinho certinho lá para a gente poder resolver esse problema aí. Vamos agora então para a vida útil da corda. Corda tem prazo de validade. Às vezes, dependendo do que acontecer com essa corda, por exemplo, se eu tiver uma queda com essa corda, ela já tem que ser descartada imediatamente. E se for a primeira vez, ela continua valendo o prazo de validade dela? Lógico que não, eu caí com a corda, descarte imediato. Mas a gente faz mais ou menos uma média aqui. Se for uso intensivo, geralmente ela dura de 3 meses a 1 ano. Se for um uso semanal, de 2 a 3 anos. Em usos ocasionais, ela pode chegar a durar até 5 anos. De qualquer forma, se eu comprar uma corda e armazená-la, nunca utilizá-la, ela só poderá ficar armazenada por, no máximo, 5 anos.